Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 27 de março, sexta-feira. Eu encerro a semana com o seguinte questionamento. Quem está fazendo o quê nesta crise? Não estou perguntando o que você está fazendo no seu isolamento, não. Até que pode ser interessante, se você quiser, deixe aí o seu relato. Mas eu digo o seguinte, quem está ajudando? Quem está ajudando o país? Quem está buscando uma saída? Quem está tentando olhar para os mais necessitados? E quem está fazendo nada? Ou quem está só olhando, esperando, vendo o circo pegar fogo e se beneficiando disso? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários a sua experiência, o que você tem observado, né? Eu, por exemplo, vi mais cedo, ontem, até o Pedro Guimarães da Caixa havia anunciado na live do Bolsonaro redução dos juros do cheque especial, redução dos juros do rotativo do cartão de crédito, né? Reduziu aqui, olha, de 4,9% para 2,9%. Do cheque especial aqui caiu de 7,7% para 2,9%. Já vinha baixando, né? Já vinha fazendo um trabalho aí para baixar esses juros e aqui reduziu mais. E o que aconteceu? Bom, aconteceu que os grandes bancos privados estão aumentando os juros. Veja, as pessoas estão endividadas, muitas vezes sem emprego, nessa situação de quarentena, não podem, não tem como sair à rua, ganhar o seu pão de cada dia. E esses banqueiros não largam o osso. É impressionante. Estavam aí anunciando, vamos comprar aqui 5 milhões de testes, não sei o quê. Cadê? Cadê? Olha, não, nós vamos aqui melhorar aqui a sua vida, lançamos um aplicativo novo para você poder pagar suas contas pela internet. Gente, é um absurdo, é desumano, não mexe em nada, já não basta. Cara, eu já vinha criticando aqui, né? Taxa Selic caindo, e economia difícil, né? Por quê? Difícil de andar, por quê? Porque não tem crédito, né? Barato para os empreendedores desse país. Por quê? Porque os bancos não largam o osso, não abrem mão. Querem cobrar 350%, 170% de juros. E agora, numa situação dessa de emergência, foram rapidinho lá no Banco Central pedir para liberar recursos, né, para dar liquidez ao mercado, em vez de transferir isso para o cidadão, para o cliente, né, que precisa mesmo. Emergência, nada, zero. Queria que vocês contassem o relato de vocês, depois eu vou pegar essas informações e vou trazer no próximo programa, na semana que vem, o que vocês estão vivendo, né? Eu comentei nos vídeos passados, comentei ontem, anteontem, a dificuldade de amigos, de pessoas que mandam mensagens para mim. A gente de fato está vivendo uma situação inédita, ninguém tem fórmula, ninguém tem a solução. Mesmo aquelas saídas que a gente vê assim, poxa, tem aqui um horizonte, uma luz no fim do túnel. É importante a gente trazer informações sobre isso. Cloroquina, vitamina D, saiu estudo dizendo que vitamina D ajuda, né? Obviamente a gente já sabe, na imunidade, mas que também ajuda nessa situação aí do coronavírus. Que essa hidroxicloroquina, eu comentei ontem aqui, comentei até de um hospital em São Paulo que havia curado 4 pacientes. Aí hoje eu me lembrei, falei, mas espera aí, tem um outro hospital daquele plano de saúde Prevent Senior, que também estava fazendo teste, anunciou na semana passada. Deixa eu ver, peguei aqui o telefone, entrei em contato com a turma lá, e eles me disseram o seguinte, não, de fato, Cláudio, estamos aqui, fizemos uma semana de teste, já tratamos mais de 50 pessoas. E aí me explicou tecnicamente, publiquei para vocês aí, está no site, acabei de publicar, está no site a entrevista, vale a pena, tem muita informação técnica. E aí ele me explicou, olha, a gente está aqui fazendo todo um estudo com protocolos, estamos utilizando a hidroxicloroquina, estamos junto com a azitromicina, né, para evitar aquelas infecções oportunistas, né, que chamam, e no caso da hidroxicloroquina, ele explica o mecanismo, né, que impede do vírus se reproduzir. Então, assim, muito bacana a entrevista, o relato de quem está realmente com a mão na massa, de quem está tentando buscar uma saída, curar as pessoas, né? Olha que coisa boa, mais de 50 pessoas
receber o tratamento, pessoas que estavam ali no limite de 25% de perda da capacidade respiratória, foram tratadas de todas as idades. Ele me falou de paciente de 22 anos, paciente de 40, de 50, de 80, e muitos deles foram para casa. Alguns que estavam com comprometimento maior, acima de 25%, né, entre 25% e 50%, que realmente é um comprometimento grave, né? Acima de 50% aí realmente é uma situação muito complicada, mas neste limite entre 25% e 50% eles conseguiram, eles aplicaram, vários idosos que estavam entubados já saíram da intubação por causa do tratamento. Aí ele me explicou, claro, Cláudio, a gente aqui está no início ainda, a gente precisa fazer com 1000 pessoas para conseguir realmente, de fato, analisar as circunstâncias, os exames, traçar perfil, entender, analisar, entender como que o medicamento atua em cada organismo, né? Se ele beneficia todos ou determinados grupos, se realmente quem tem comorbidade, qual o tipo de reação que está, quanto que a gente administra para cada paciente em determinada situação, paciente jovem, paciente velho. Olha, o relato é muito interessante, ele é muito técnico, e ele faz então essa análise e faz um alerta, né? Ele fala, olha, como é importante para a gente, profissional da saúde, nós profissionais da saúde, como é importante que essa quarentena seja mantida. Tá? Isso é a opinião dele, tá? Dr. Pedro. Ele defende, Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo lá do Prevent Senior, ele fala justamente da necessidade da quarentena para que você tenha tempo justamente para fazer esses testes, criar protocolos, para atender todo mundo. Se aumentar muito o contágio, nenhum tratamento como esse consegue dar conta. Por quê? Porque você aumenta muito a capacidade, satura as UTIs e você não consegue tratar todo mundo. Então vai acabar gente morrendo sem conseguir o tratamento. Por quê? Porque não consegue entrar na UTI, não consegue ser internado, ou não consegue receber o tratamento. Então, isso é importante porque assim, a gente tem que ter um cuidado enorme, enorme. Por um lado, existe uma pressão importante, imensa, né, pelas pessoas que precisam trabalhar, precisam ganhar o seu dinheiro. Né? Falei, comentei, quem não viu, assista ao meu vídeo de ontem, né, um relato de tudo que está acontecendo, da dificuldade, né, o que o governo está fazendo em relação a isso. Hoje, inclusive, o Paulo Guedes soltou um vídeo mais cedo dizendo que não vai faltar recurso para beneficiar, para auxiliar, né, para assistir as pessoas, mas a gente sabe que isso tem um custo, né? Um custo. Não é, dinheiro não dá em árvore, né? Já dizia a minha avó, a falecida avó. Então, assim, é importante tudo que tem sido feito. Ontem a Câmara aprovou aquele auxílio de R$600, né? Até vi que a esquerda tentou capitalizar. Olha, nós conseguimos aprovar. Realmente constrangedor, né? Constrangedor. Mas foi aprovado os 600, o Senado ainda precisa votar, vai se reunir na segunda-feira para aprovar, e algumas outras medidas que já foram tomadas. Mas assim, saiu inclusive uma pesquisa mostrando que 40%, olha, pesquisa da XP, tá? XP Investimentos fez uma pesquisa mostrando o seguinte: 59% das empresas já sentiram, obviamente, o impacto grande ou muito grande do coronavírus nos seus negócios. Tá? E que 40% dos empresários que afirmam que conseguem suportar a interrupção das atividades antes de ter problemas de caixa por um período de 15 a 30 dias. Outros 21% calculam que resistiriam até 60 dias. Então, assim, vai na linha daquele estudo que eu tinha mostrado para vocês do outro dia. Olha, entre os efeitos mais frequentes relatados pelas empresas estão a redução do adiamento da demanda, 38%, a interrupção obrigatória do fornecimento de bens e serviços, 29%, seguidas do atraso de fornecedores com ou sem impacto na produção de 18%. Não
é fácil. Em função disso, até a CNI, Confederação Nacional da Indústria, enviou uma carta para o Bolsonaro propondo o isolamento vertical em toda a cadeia industrial, justamente para tentar reduzir esse impacto econômico. A proposta prevê, dentre outras ações, que 9,4 milhões de trabalhadores industriais façam exames rápidos do coronavírus a cada 15 dias e que as entidades apoiarão a realização das certificações de produtos e serviços de combate à pandemia. O Robson Andrade diz que a CNI se prontifica a ajudar na implementação do chamado isolamento social vertical de pessoas do grupo de risco de contaminados do novo coronavírus. Abre aspas, a evolução de casos da Covid na Coreia do Sul e na Alemanha demonstra que, se bem executada, essa é uma estratégia eficiente para promover o achatamento da curva de propagação do vírus, preservar vidas e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Ele mandou essa carta também para o Toffoli, para o Davi Alcolumbre e para o Rodrigo Maia. A pressão está aumentando e ainda há uma dificuldade por parte dos próprios empresários, segundo essa mesma pesquisa do XP, de compreender o que está sendo oferecido pelo governo, as medidas que estão sendo tomadas. Aí por isso o vídeo do Guedes, para tentar explicar, mas ainda assim é preciso fazer realmente uma comunicação muito mais disseminada, mais ampla, mais fácil, mais simples para chegar na ponta, para as pessoas saberem até o que fazer. Até esse pessoal mesmo que vai precisar dos R$600. Como é que eu vou pegar esse dinheiro? Aonde? Quando? E os empresários? Quando que eu vou ter a ajuda do governo para pagar menos para os meus funcionários, com a compensação por parte do governo? Quando isso vai valer? Como que será isso? Eu tenho que me cadastrar em algum lugar? Quer dizer, falta muita informação em termos práticos de como realizar a coisa. Eu vou entrar num site, vou fazer o cadastro do funcionário com a conta bancária, ele vai receber esse dinheiro na conta logo no início, no primeiro mês, no segundo. Então, assim, tem muita dúvida. Não à toa, 43% dos empresários do país ouvidos nessa pesquisa não tem clareza se será beneficiado ou não pelas medidas anunciadas pelo governo. De acordo com a pesquisa, 28% das empresas entendem que não serão beneficiadas, outras 43% disseram não ter clareza e 20% entenderam que serão beneficiados, mas não têm detalhes de como usufruir desses benefícios. 9% disseram que não terão algum benefício e que sabem como usufruir dele. Bom, e que terão algum benefício e sabem como usufruir. Então é realmente uma parcela muito pequena. Só 9% sabe que será beneficiado e sabe como usufruir disso. O resto está meio que perdido, né? Então, olha como é importante, né? Como é importante você programar uma coisa bem feita, fazer um plano bem pensado, né? Que vá até a ponta, que é muito fácil. É muito fácil. Alguns setores mais organizados, com mais poder econômico, como os bancos, irem lá, baterem na porta do Banco Central, já pega ali 40, 60, 70 bi, põe no bolso e vai, né? e vai embora. E os pequenos, médios, os micro, pequenos e médios empresários que sustentam, que carregam o piano do país nas costas. Essa é a grande questão. Tá? Então, claro, isso está gerando uma pressão social muito grande. Alguns prefeitos, Crivella, por exemplo, que é um aliado do governo, está adotando o mesmo discurso do presidente, disse que estuda revogar gradualmente a suspensão das atividades no Rio, porque considera que as medidas tomadas já desaceleraram a contaminação. Outra coisa, por exemplo, tinha aqui empresários, olha, associações de comércio pediram aos governadores do Paraná e de Santa Catarina a retomada gradual das atividades a partir do próximo dia 2 de abril. Nós vimos aí, até recebemos, vocês devem ter recebido também vídeos, pessoal lá no Paraná, em Curitiba, já se manifestando, fazendo buzinaço, pedindo a abertura, né, a reabertura, o fim do isolamento. Nesta carta, por exemplo, aqui das associações, eles dizem que é o enorme impacto humanitário e social de uma recessão econômica profunda. E listaram uma série de medidas a serem adotadas para achatar ao máximo a contaminação pelo novo coronavírus. Isso é muito importante porque as pessoas precisam estar preocupadas em fazer dar certo as medidas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que, aliás,
estão mais ou menos dentro desse contexto, né? Então, não só os empresários, você precisa se cuidar. Você precisa adotar procedimentos de higiene, de asepsia, que você normalmente não adotava. É claro que ainda está faltando máscara, ainda está faltando gel, né, álcool em gel, está faltando muita coisa ainda para as pessoas incorporarem na sua rotina do dia a dia. Mas é importante. Por isso que é tão importante essas outras ações. A Vale disse que até segunda-feira chegam os exames, mas assim, é preciso botar mesmo, distribuir, é preciso distribuir máscara, é preciso distribuir álcool em gel, álcool normal, enfim, facilitar o acesso. Eu mesmo comprei há uns 2, 3 semanas um pote de álcool, já não achei mais em lugar algum. Então assim, tudo isso faz a diferença. E eu digo para vocês, por quê? Porque eu tenho conversado com muita gente, estão conversando inclusive com esse médico do Prevent Senior, conversando com amigos, tenho amigos no Japão, pessoas que estão vivenciando lá a experiência no Japão, que até o momento está conseguindo lidar muito bem com o coronavírus, fazendo essa quarentena voluntária, tirando as aulas que estão suspensas, a quarentena no Japão é voluntária. E olha que eles nem estão fazendo testes como deveriam. E você não tem uma saturação dos hospitais, você não tem problemas com UTI, você não está vivendo essa crise da mesma maneira. Por quê? É uma questão cultural, acredita? O japonês, o povo japonês, ele já não é muito de abraçar, de beijar, ele é mais de cumprimentar, né? Não aperta a mão. Ele já tem uma cultura de asepsia, inclusive por questões de problema respiratório, já usar máscara. Então você pode ver, o pessoal já anda, aquilo é normal, não tem vergonha nenhuma de usar máscara na rua. Então tá todo mundo usando máscara na rua. Então já estão mais acostumados a não coçar o olho, né? Tá com a máscara e não põe a mão na boca, não coloca o dedo no nariz. Então isso tudo, gente, por mais incrível que pareça, isso ajuda muito a reduzir a contaminação, o contágio. Muito, muito, muito. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou aqui repassando, transmitindo as informações que eu coleto nas minhas conversas, nas minhas entrevistas. Então confirmei inclusive isso nessa entrevista, eu questionei esse médico, ele falou assim, Cláudio, é muito importante aqui no Brasil a gente manter a quarentena. Ele defende, né? Você tem de um lado o pessoal, os empresários pressionando para a reabertura, e a turma da saúde, os empresários, os médicos e afins estão defendendo a manutenção desta quarentena, preocupados justamente com a possibilidade de você ter um contágio maior e não dar conta de dar o tratamento adequado para todos. Inclusive ele faz até uma ressalva, olha, nós tivemos aí a liberação pelo Ministério da Saúde da campanha de vacinação, mas por falta de uma informação bem feita, você teve o quê? Teve um pânico. Então uma opção de velhinho foi para a fila do posto de vacinação. Hoje mesmo estava vindo para aqui, passei perto de um posto de vacinação, tinha uma fila, não sabia nem o que era, depois que eu descobri. Tinha uma fila de carros enorme. Mas em muitos lugares no Brasil, vocês viram fotos disso aí na imprensa, nas redes sociais, formaram filas e as pessoas grudadas umas nas outras. O que aconteceu? Segundo ele mesmo, o doutor Pedro, ele só no hospital que ele gerencia, teve uma explosão de 42% no número de atendimentos por idosos com coronavírus, justamente que se contaminaram na segunda-feira. Então ele acredita que o pior ainda está por vir, que a curva, o topo, né, dessa curva de contágio ainda não chegou e não há ainda uma perspectiva clara de quando né, nós teremos esse topo, que é onde você tem o pico e depois o retorno, né? Amanhã, inclusive, é importante que vocês tenham isso em mente, que amanhã, embora seja sábado, o ministro Mandetta vai dar uma nova coletiva e vai falar justamente da perspectiva de médio e curto prazo para os próximos 2 meses. Estão fazendo projeções, né, com base no comportamento do vírus dentro do país, e estão fazendo todas as projeções justamente para poder dar esse cenário mais claro para a população. Isso é muito importante essa informação que a gente vai ter amanhã, obviamente, que vamos acompanhar. Hoje, o Ministério divulgou 3.417 casos,
aumento de 278% em relação à sexta-feira passada, 904 casos. E em termos de mortes, ainda mais expressivo aumento. Saiu de 11 para 92 em uma semana, 736%. Tá? Então, assim, precisamos ter isso muito claro. É importante mudar a cultura. É muito difícil para um povo, né? Nós somos latinos aqui, gostamos de abraçar, de beijar, de apertar. Estão lá os italianos sofrendo também com isso, os espanhóis, lá, aqui na região, provavelmente todos sofreremos também com isso. Então, tudo é importante, né? E não tem fórmula. Então a gente precisa dosar, não tem 880, como eu venho alertando. Vamos dosar, vamos analisar, vamos contextualizar, vamos problematizar a situação e vamos buscar saídas que sejam razoáveis, que sejam racionais, baseadas nas experiências positivas. A Anvisa liberou ontem a importação, a pesquisa com a hidroxicloroquina. Já tinha um ok prévio, todo mundo começou a testar, obviamente. Outros países estão fazendo a mesma coisa, França, Estados Unidos, e ela ontem então liberou a pesquisa que está sendo feita aí, o próprio Albert Einstein também vai trabalhar em cima, vai avançar nessas pesquisas, e a gente tem que ter isso muito claro. E aí quando eu falo assim, o que você está fazendo, o que o empresário está fazendo, a imprensa tem que fazer o seu papel também. Quem está ajudando? Eu acho que quando eu trago para vocês aqui notícias de todos os meios, de todos os setores, opiniões, estudos, dados concretos, né, a gente coloca isso aqui para o debate. Então a gente estimula o debate sem desespero, sem hipocrisia, né? Porque eu vejo muitas vezes no noticiário, em outros veículos, pessoal só ouve aquele especialista que fala só aquilo que o jornalista quer ouvir. Eu não, aqui eu ouço todo mundo, né? Ou eu ouvo, como alguns dizem por aí. O fato é o seguinte, isso é muito importante, contribuir neste momento para uma saída, para reduzir, né, a ansiedade, o pânico, tratando a informação com verdade, com honestidade, é isso que importa. Então, se a gente tem um tratamento que está funcionando, vamos divulgar, vamos dar espaço para que essas informações e as pessoas que estão lidando com isso possam explicar. Funciona como, Cláudio? Funciona para quem? Funciona, mas eu não posso superlotar uma UTI, senão eu não vou conseguir atender todo mundo. Aí o outro vai morrer porque não teve chance de ter o medicamento, o tratamento. Vai ter, ele estava me explicando, provavelmente alguns organismos, cada pessoa varia. Então você provavelmente vai ter gente que não vai responder da mesma forma a esse medicamento. Então, de repente, dependendo do teu grau de comprometimento, da tua função respiratória, você pode não conseguir sair de uma situação dessa. Você pode morrer se você, de repente, não responde ao tratamento. Então, tudo isso faz parte do estudo, né? Então, não se exponham, né? Ou se exponham de uma maneira responsável. Tá? Vão trabalhar, usem máscara, usem o gel. Eu coloquei uma garrafa de álcool gel dentro do meu carro. Então assim, eu vou, fecho a porta, né, entro, passo no volante, passo na marcha, né? Saio, sei o que, pego o elevador para vir aqui, entro aqui, passo. Vou no banheiro, passo álcool gel, lavo com a mão. Chego em casa, tiro o tênis, tiro o sapato, né, tiro a roupa, lavo também, lavo os braços, lavo o rosto. Então tudo isso, gente, faz parte, né? Nem coço mais meu olho, nem coço mais meu olho. Então eu recomendo isso para vocês. Então assim, a gente tem que ter essa perspectiva, é importante ter horizonte, a gente não pode se desesperar, vamos sair dessa, tá? É preciso ter responsabilidade, nossas autoridades todas precisam parar de fazer
política com a vida alheia, ainda mais numa situação como essa. Tá? Então, questione o que o seu governador está fazendo, o que o seu prefeito está fazendo, o que o seu vereador está fazendo, o que o seu deputado está fazendo, o que o empresário, o grande empresário da sua cidade está fazendo, né? Tudo isso é importante. O que o seu amigo, o que você está fazendo para ajudar? Eu vejo muito, é muito fácil o pessoal nas redes sociais ir sentando o cacete. Muita gente, as pessoas não está fazendo nada, não está fazendo nem por ela mesma, que é onde começa todo o cuidado de prevenção para evitar a disseminação do vírus. Então, faça por si, faça pelo outro. Quando você estiver fazendo por você mesmo, você está fazendo por todos. Tá? Bom, tivemos aqui uma decisão de um juiz federal de Duque de Caxias, determinando que a União se abstenha de, abre aspas, adotar qualquer estímulo à não observância do isolamento social. Diz o magistrado aqui, livre de qualquer dúvida a necessidade de observância do isolamento social recomendado pela OMS, a quem o Brasil está atrelado por meio de diversos tratados internacionais como membro da ONU e pelo pleno compromisso com o direito à informação, diz aqui o magistrado juiz federal Márcio Santoro Rocha. Na mesma decisão que ele mandou fechar novamente lotéricas e igrejas. O que mais? Vamos aguardar aí cobrar. Eu não sei por que o Senado não votou o Corona Voucher hoje. Uma crise dessa, é o que eu falo, uma crise dessa tinha que, pacote americano lá de 2 trilhões já foi, passou na Câmara, no Senado, o Trump já canetou. Na segunda-feira a gente vê. Porra, é brincadeira. Cenário internacional, Estados Unidos ultrapassou a marca de 11 mil casos, tá? A Espanha estendeu o confinamento, assim como a França. Recomendo o vídeo do Guedes, está no nosso canal aqui também no YouTube, tá? O que mais eu destaco para vocês? Tem umas coisinhas aqui que realmente, né? Nesse espírito do que você está fazendo para ajudar. Tem também assim, o que você está fazendo para sabotar? O prefeito de Recife, o socialista Geraldo Júlio, né? Ele é do PSB. Ele fez o quê? Propôs e a Câmara dos Vereadores aprovou. Meu Jesus. Meus amigos de Recife, como é que vocês deixam a Câmara de Vereadores aprovar o projeto proposto pelo prefeito que antecipa a cobrança do IPTU? As pessoas estão sem emprego, o sujeito quer receber o IPTU de 2021. Cacete! Não é possível. Não é possível. Aí ele fala assim, não, mas a gente vai estar te dando um desconto de 15%, né? Porra, meu, é brincadeira. Agora, como é que deixam? Passou na Câmara já, está aprovado. Câmara de Vereadores. É brincadeira, né? Bom, vamos lá. Tivemos uma decisão do Abel Gomes, desembargador do Rio de Janeiro, que cancelou a prisão domiciliar do Dario Messer, o megadoleiro. Ontem o juiz Marcelo Bretas transferiu o regime prisional dele, de preventiva lá, em regime fechado para regime domiciliar, em função daquela recomendação do CNJ, de Astófilo, que mandou a recomendação já tem tempo. E hoje o Abel Gomes falou, não, esse cara tem grana para fugir, permaneceu foragido mais de 1 ano da justiça, tem cidadania paraguaia, vocês estão de sacanagem. Não, volta com ele para dentro da gaiola. Valério foi para domiciliar hoje, também em função do coronavírus. Decisão desembargador Paulo Calmon Nogueira, do TJ de Minas. Que mais? Bom, Bolsonaro voltou a defender, então, esse isolamento vertical. Deu uma entrevista para o Datena, disse o seguinte, olha, quem puder ficar em casa, fique, mas quem tem que trabalhar, vá trabalhar.
Ele diz que essa segunda onda, que é inclusive o termo que o Guedes usa, vocês devem ter recebido um meme que vem assim, uma ondinha do coronavírus e uma ondona assim da recessão. Então o Guedes no vídeo dele, ele fala justamente dessa onda. E o discurso está alinhado. Então Jair Bolsonaro falou novamente disso. Tá? Diz que essa segunda onda será terrível para a economia brasileira, então começa agora uma conscientização, abre aspas, por parte dos governadores. Cada um tomou uma decisão que achava que tinha que tomar no seu estado, eu não vou criticar. Mas digo que a minha posição nunca foi essa. Foi o povo trabalhar, o povo tem que trabalhar. Quem toma conta do idoso é o filho ou o neto. Deixa o vovô, a vovó em casa e no mais, quem está desempregado, por exemplo. E quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar. O número de óbitos para pessoas com menos de 40 anos é insignificante, se aproxima de 0, segundo Bolsonaro. Tá? Bolsonaro também disse o seguinte... Bom, disse uma opção de coisa aqui, tá tudo no site. Olha, o que acontece? Tem gente, igual um deputado estadual aí do PSL lá do Rio, de Niterói, demos inclusive o vídeo, tá disponível também no nosso canal aqui, foi para uma festinha, aí a PM bateu lá, o cara agrediu o PM, foi um vexame. Então é disso que se trata também. Então, o brasileiro é fogo, cara. Então assim, pô, precisa trabalhar. Bom, beleza, vamos trabalhar. Aí eu falo assim, não, mas deixa eu tomar uma lá na esquina. Então assim, é complicado, gente. Vamos colocar a razão, tá, acima aí das nossas emoções. Sei que é difícil para todos. Pensem sempre o seguinte, até coloquei no Twitter mais cedo. Quem está tomando decisão, a maior parte, são pessoas que estão com um salário garantido, tem suas benesses garantidas, está tudo garantido, tem médico garantido, plano de saúde especial, tudo certo. Eles não sabem o que vocês estão passando. Isso é certo. Isso é certo. Então, assim, não esperem uma solução que vá atender ao interesse de todos. Né? Então, assim, façam a sua parte. Não esperem salvação, façam a sua parte, com consciência, tá? Com consciência. Eu tinha separado aqui, acabei esquecendo, né? Na coletiva mais cedo, o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, disse que o Brasil será um dos países onde melhor poderá ser observado o uso da cloroquina, tá? O Brasil possivelmente é um dos países que mais dominam o uso da cloroquina. Infelizmente é um dos países que tem mais casos de malária. Consumimos mais de 157 mil comprimidos de 15 mg de cloroquina com regularidade. Temos 200 mil casos de malária por ano na região da Amazônia. As pessoas pegam várias vezes a malária. Ele reiterou, no entanto, que o uso deve ser feito somente sob acompanhamento médico. Não é medicamento para fazer quimioprofilaxia. Não é o que eu tomo para evitar a doença por coronavírus. Os estudos estão sendo realizados por grupos de pesquisas como esse que eu falei para vocês. Tá? Então, é isso. Destaco mais alguma coisa aqui. Ainda no plano da Justiça, a juíza Frana Mendes, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, deu prazo de até 31 de março para que Jair Bolsonaro e o Congresso deliberem de forma definitiva sobre a destinação do fundo eleitoral de 2 bilhões para investimento no combate ao coronavírus. Magistrado afirma que se não houver decisão vai determinar a medida diretamente. A verba é reservada para partidos e políticos investirem em campanha. Diante da crise, os políticos passaram a defender o adiamento do pleito, sob o argumento de que não é possível ter aglomerações. A ideia não é consenso, enfrenta resistência por parte de gente, inclusive do judiciário. Não se pode considerar aceitável, diz a juíza, que em se tratando de um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, já tão castigado, em situação de normalidade, pela ineficiência crônica do sistema de saúde, que em alguns locais mais remotos sequer pode ser considerado como efetivamente existente, por quanto ineficaz, haja recursos e tal monta paralisados apenas para futura e incerta utilização para patrocínio de campanhas eleitorais. Fecha aspas, eu assino embaixo. Já deveriam ter feito, por isso que eu digo, muito blá blá blá, já falei em outros vídeos meus aqui. Muita reunião, muito blá blá blá, vamos tirar da onde, vamos puxar daqui, não sei o que, pá. Mas eles não abrem mão das suas benesses.
Decisão importante, portaria publicada hoje, restringe a entrada de qualquer estrangeiro, ou seja, o Brasil está fechado para o mundo. Claro que a medida não vale para imigrantes que moram no país, mas os que pertencem à missão de organismos também, né? Também não vale, né? A medida não vale para missão de organismos internacionais, parentes diretos de brasileiros também, tá? A medida vale por 30 dias. Segundo o Sérgio Moro, como houve uma disseminação do coronavírus por vários outros países, nós entendemos por bem tomar essa iniciativa. Quem assina é o Moro, Braga Neto, Tarcísio Gomes e o Mandetta. Não haverá restrição para o transporte de cargas, obviamente para não prejudicar o abastecimento. Supremo Tribunal Federal contabilizou até hoje à noite 311 ações judiciais relacionadas à epidemia. 203 são habeas corpus, pedem revogação de prisões. Há também pedidos de reabertura de comércio, serviços fechados em quarentenas. Hoje foram apresentadas ações contra a campanha ensaiada pelo governo, aquela que não é do governo, que era um teste, etc. e tal. E os ministros despacharam 133 processos. É natural. E a Itália contabilizou hoje um recorde, 969 mortes em 24 horas. Ao todo, 9.134 mortes no país. E aí, no entendimento do que está acontecendo na Itália, já alguns observadores aí já fazendo artigos, reportagens sobre a colônia de chineses na Itália. O pessoal normalmente trabalha em subempregos para a indústria de vestuário, né, têxtil ali, o pessoal da moda e tal, e que então esse contingente, seriam mais de 10 mil chineses, teriam sido responsáveis pela disseminação do vírus aí, por essa contaminação avassaladora. Bom, é mais, vamos dizer assim, um elemento nessa equação, mais um dado a se analisar, muita coisa precisa ser analisada, precisa ser consolidada, e a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade. A gente sabe que existem situações igual acidente aéreo, né? Não é uma causa só, são várias, tá? Então, a gente agora está mais dedicado a entender a solução, a buscar uma solução, uma saída. Mas é óbvio que chegará o momento de se verificar exatamente quem são os responsáveis e como devem ser responsabilizados, tá? E é isso. A gente ainda está com problema de respiradores, os Estados Unidos também. Trump, inclusive, obrigou a General Motors a fabricar respiradores, tá? Tá dentro do pacote lá dos 2 trilhões. É isso. Meus amigos, nos vemos na segunda-feira ou em algum momento, caso aconteça alguma emergência, espero que não. Tentem descansar no fim de semana, tentem manter uma rotina de asepsia e vai tudo dar certo. A gente vai conseguir sair dessa e vamos nos informar, tá? Buscar fontes de informações realmente com credibilidade. Vamos cruzar essas informações, diversos canais. Eu sempre digo assim, não ouça só o que eu digo, vá buscar outras fontes. Cruze tudo, verifique, forme a sua opinião. Eu trago informação para você formar a sua opinião. E a gente se vê. Descansem, não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar e se inscrevam no canal, tá? Estamos com 650 mil inscritos, vamos tentar dobrar essa marca, vamos multiplicar isso em